Ok, então. Hoje, dia 8/4, começando mais um estudo, né? Mais um estudo do livro História da Redenção. E a Bela, infelizmente, não vai estar com a gente aqui hoje. Ela mandou um abraço para cada um de vocês. Ela acabou tendo um compromisso, mas ela mandou um abraço para todos. Antes de a gente começar, como a gente sempre vem fazendo, alguém tem algum pedido a fazer, algum agradecimento que gostaria de compartilhar conosco? Pode falar, irmã Rosélia. Oi, boa noite, queridos. Eu gostaria de agradecer a Deus pelos cuidados e principalmente por uma fratura que eu tive semana passada. Eu acabei tropeçando no sofá e fraturei um pouquinho o dedão do pé e consegui seguir os tratamentos naturais. Em menos de 7 dias já estava bom. E eu louvo a Deus pelas instruções que Ele tem nos concedido e o privilégio de poder conhecer essas verdades e poder colocar em prática pela graça e poder de Deus. Então, minha gratidão é porque Deus sempre opera em nós o querer e o realizar. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Mais alguém? Mais algum outro pedido ou agradecimento? Mais algum a ser feito? Senão a gente já começa com uma oração. Acho que não havendo, vamos curvar nossas frontes para falar com o nosso Deus? Vamos orar então. Querido Pai Celestial, nosso grandioso, bondoso e amável Deus, bom Pai, muito obrigado por mais esse dia. Obrigado por suas bênçãos, obrigado por seu carinho, seu cuidado, seu amor por cada um de nós, Senhor. Ó Pai, nós somos tão pecadores, tão indignos, mas o Senhor, com sua graça, nos perdoa, Pai, e nos dá novas chances para nós recomeçarmos. Nós agradecemos também pela oportunidade de estarmos aqui para estudar mais um pouquinho sobre o que o Senhor tem deixado para nós, Pai. Nós possamos aprender e colocar em prática em nossa vida. Que o Santo Espírito esteja aqui agora, que nós possamos nos encher dele, Pai, por favor. Continue nos cuidando, nos abençoando. Isso que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, antes de passar para a irmã Giane, quem puder, ligar as câmeras, eu acho que até fica melhor, né? A gente fica mais pertinho. Mas os próximos momentos, então, com a irmã Giane, que o Senhor lhe abençoe grandemente. Obrigado por ter aceito o convite de nos ajudar aqui hoje. Pronto. Estão me ouvindo também? Eu estou usando a câmera do celular. Então, assim, se alguém levantar a mão, eu não consigo ver. Aí você me ajuda, tá bom? Ajuda sim. Pronto. Então, eu também estou muito feliz de estar aqui participando com vocês do estudo. Desde que eu entrei no grupo, que eu tenho ficado muito feliz, muito satisfeita. Tenho visto Deus no coração de vocês, o empenho, o desejo de vocês servirem a Cristo, né? Isso é muito confortante e incentiva o nosso coração também. Me sinto um pouco sem tanta capacidade, né, para compartilhar com vocês a mensagem, até um pouquinho acanhada, né, mas eis-me aqui. Esse é um capítulo que mexe muito com a gente, né, o título se chama Lealdade sob Perseguição. Então, é um tema muito abrangente, muito bonito e, ao mesmo tempo, muito sério, né, muito duro. Então, lealdade, eu coloquei aqui, lealdade significa fidelidade, perseverança, paciência, retidão, obediência, e firmeza e piedade. E o que o Espírito de Profecia nos fala sobre homens leais? Hoje à tarde eu lembrei dessa passagem e anotei aqui. A maior necessidade do mundo é de homens leais, né? Homens que não se comprem nem se vendam, homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos, homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato,
Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Essa passagem eu não tinha colocado, mas hoje à tarde lendo, hoje à tarde orando, aí ela veio à minha lembrança, eu procurei e anotei. Então, Deus procura esses homens fiéis neste tempo. Homens que sejam fiel como a bússola é ao polo. E homens piedosos. O que são homens piedosos? Uma vida pia. É uma vida abnegada, reta, vida de obediência, vida de pessoas que amem a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, uma vida de serviço, uma vida de testemunho. E vamos rapidamente para algumas 3 passagens da Bíblia que eu anotei, que se ligam a esse termo lealdade, firmeza com perseguição. Então, procuremos na nossa Bíblia Filipenses 1:29. Quem achar e desejar ler, pode ler. Esse verso faz parte daquela lista dos 50 versos. Filipenses 1:29. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Os versos todos dizem assim, do 27 ao 29. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos vejam, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, isto de Deus. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Segundo Timóteo 3:12. Segundo Timóteo 3:12. Nos diz assim: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Aí hoje à tarde eu estava pensando, nós queremos obedecer a Deus, nós queremos ser fiéis, mas isso traz uma oposição do próprio inimigo. Por quê? Porque para ter essa vida pia, você tem que ter Cristo no seu coração e tem ódio do inimigo. Apocalipse 2:10 também, o que é que nos diz? A última parte de Apocalipse 2:10 nos diz assim: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, Deus procura homens leais, homens fiéis. E essa fidelidade, ela está atrelada à perseguição, né? Mas antes de tudo isso, nós vamos chegar já no nosso capítulo. Antes de tudo isso, os discípulos passaram pela escola de Cristo e com Cristo. Nós também somos chamados a passar por essa escola. E na palavra de Deus tem vários exemplos do que significa esse caminho estreito: justificação, santificação e glorificação. Está em Mateus 5, de 3 a 12. Nós temos exemplo no livro Caminho a Cristo, nós temos exemplo no livro Peregrino, nós temos exemplo no Santuário. Mas os discípulos, eu até anotei aqui, eles aprenderam, eles não leram esses livros, né, mas eles aprenderam com o próprio Jesus e passaram por esse processo. Aprenderam que o caminho que leva a Cristo e a salvação, ele é estreito, que é uma escada e uma marcha. Aceitaram o convite, deixaram tudo e foram seguir a Jesus. E tudo que a gente se refere aqui aos discípulos, eu gostaria que nós colocássemos para nós também. Eles tiveram que desaprender muitas coisas e, pela
contemplação dia a dia, eles foram transformados. Foi provada a fé deles, eles foram chamados a atenção, eles foram repreendidos, eles foram fortalecidos pelas provas pequenas e pelas provas grandes. E pelas provas do amor de Cristo. Jesus deu muito amor, muitas provas de amor a eles. E, por fim, quando seus olhos realmente foram abertos, entenderam que existia uma guerra invisível e uma guerra visível, de salvação ou perdição, e que eles foram convocados para essa batalha e para estarem na linha de frente, e que sozinhos não conseguiriam, e clamaram pelo poder do alto prometido, e receberam e foram continuar a obra que Jesus havia começado e confiado a eles. E foram pregar a verdade presente para aquele tempo. E assim como Jesus foi ungido, eles também foram ungidos. Né? Tem uma passagem que eu quero ler, aqui no Desejar de Todas as Nações, e faz um resumo do que eu li. Diz assim: Deus toma os homens tais quais são e educa-os para o seu serviço. Uma vez que se entreguem a Ele, o Espírito de Deus, recebido na alma, vivifica-lhes todas as faculdades. Sob a direção do Espírito Santo, o intelecto que se consagra sem reservas a Deus desenvolve-se harmonicamente e é fortalecido para compreender e cumprir o que Deus requer. O caráter fraco e vacilante muda-se em outro forte e firme. A devoção contínua estabelece uma relação tão íntima entre Jesus e seu discípulo que o cristão se torna como ele em espírito e em caráter. A devoção contínua é a nossa meditação, continuamente a nossa leitura da palavra de Deus. Mediante a ligação com Cristo, terá a visão mais clara e ampla. O discernimento se tornará mais penetrante, mais equilibrado o juízo. Aquele que anela ser de utilidade a Cristo é tão vivificado pelo vitalizante poder do sol da justiça que é habilitado a produzir muito fruto para a glória de Deus. Então, os discípulos passaram por essa escola e passaram por toda essa experiência. O último verso, antes da gente entrar no livro, está em Mateus 10, 22. Só uma pergunta, qual que é a página do Desejado? 251. Obrigado. Né? Mateus 10, 22, por favor. Vocês podem ir participando. Enquanto vocês não falam, eu falo. Então, Mateus 10, 22. Diz assim: e odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, eu fiz o link de lealdade com a palavra. A pessoa leal é uma pessoa fiel, perseverante, paciente, reta, obediente, firme, pia. E mais uma leitura aqui do Desejado, referente a essa passagem, Mateus 10, 22, que eu acho muito importante, considero muito importante, e foi escrita para eles e para nós. Está na página 352 do Desejado de Todas as Nações. Então, o olhar do Salvador penetra o futuro, contempla os mais vastos campos em que, depois de sua morte, os discípulos têm de testificar dele. Seu olhar profético abrange a experiência de seus servos através de todos os séculos, até que ele venha pela segunda vez. Mostra a seus seguidores o conflito que hão de encontrar, revela o caráter e plano da batalha. Desenrola perante eles os perigos que terão de enfrentar, a abnegação que lhes será necessária.
deseja que calculem o custo a fim de não serem tomados de surpresa pelo inimigo. Quer dizer, olha essa frase. Nós somos chamados a seguir a Cristo, mas ele diz: calculem o custo desse chamado. Esse chamado não é venha para prosperar, não. A prosperidade de Deus é diferente. Sua luta não tem de ser travada contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Tem de contender contra forças sobrenaturais, mas eles assegurados sobrenatural auxílio. Todos os espíritos celestes se acham neste exército, e mais que anjos estão nas fileiras. O Espírito Santo, o representante do capitão do exército do Senhor, desce para dirigir a batalha. Muitas podem ser nossas fraquezas, pecados e erros graves, mas a graça de Deus é para todos quantos a buscam em contrição. O poder da onipotência acha-se empenhado em favor dos que confiam em Deus. Então, quando a gente olha para as nossas fraquezas, a gente olha assim para o exemplo dos discípulos agora nessa leitura, né? E a gente vê assim algo grandioso, como se a gente não tivesse capacidade de passar por aquilo e de desempenhar tão grande testemunho. Mas a palavra de Deus, ela está sempre repetindo que o poder do Espírito Santo, o poder da graça pode transformar o mais fraco, né? E continuando, diz assim na página 354. Eles vos entregarão aos sinédrios, e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim. Isso aqui não está escrito só para os discípulos, está escrito para todo o povo de Deus no decorrer, até que Jesus venha, né? Para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. A perseguição difundirá a luz. Os servos de Cristo serão conduzidos perante os grandes do mundo, os quais, a não ser assim, talvez nunca ouvissem o Evangelho. A verdade tem sido desfigurada diante desses homens. Tem ouvido falsas acusações a respeito da fé dos discípulos de Cristo. Muitas vezes, a única maneira em que podem chegar ao conhecimento de seu verdadeiro caráter é o testemunho dos que são levados a julgamentos por causa da sua fé. Sob interrogatório, é-lhes exigido responder e seus juízes têm de escutar o testemunho apresentado. Quer dizer, quando você é levado a um interrogatório, aí é a oportunidade sua de ouvir e eles são obrigados a ouvir. A graça de Deus será concedida a seus servos para que possam fazer face à emergência. Naquela mesma hora, disse Jesus, vos será ministrado o que é a vez de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Ao iluminar o Espírito de Deus a mente de seus servos, a verdade será apresentada em seu divino poder e preciosidade. Os que rejeitam a verdade se erguerão para acusar e oprimir os discípulos, mas, em presença do preconceito e sofrimento, e mesmo da morte, cumpre-lhes aos filhos do Senhor revelar a mansidão de seu divino exemplo. Assim se verá o contraste entre os instrumentos de Satanás e os representantes de Cristo. O Salvador será erguido perante os governadores e o povo. Nós seremos erguidos perante os governadores e o povo. Por que diz que vai apresentar o contraste? É só nós estudarmos a caminhada do cristão através de Mateus 5, 3 a 12. Nós revela uma pessoa mansa, uma pessoa humilde, uma pessoa que tem amor, ela fala muito mais do evangelho do que qualquer argumento, como está escrito no Espírito de Profecia. Os discípulos não foram revestidos da coragem e fortaleza dos mártires, senão quando essa graça se tornou necessária. Então, humanamente, hoje, a gente se considera inaptos para passar por tão grandes provas. Mas aqui está a promessa.
Os discípulos não foram revestidos da coragem e fortaleza dos mártires, senão quando essa graça se tornou necessária. Então, quando nós formos chamados a passar por essas provas, nós seremos revestidos da graça, do poder do alto. E aqui nós continuamos a nossa leitura, né? Ou melhor, nós vamos começar agora. Se alguém desejar falar, pode falar, tá bom? Eu não estou com o computador, só estou com o celular, então eu não vejo nenhuma mãozinha, só me interromper. Começa assim: os apóstolos continuaram sua obra de misericórdia, curando os aflitos e proclamando crucificado e ressurreto Salvador, com grande poder. Então, os apóstolos, nesse momento, eles eram pessoas humildes, eles não tinham mais, tinham deixado tudo, né? Eles não tinham dinheiro, eles não amaram mais as suas vidas. Eles tiveram experiência com Jesus, eles entenderam o plano da salvação através também do que eles viram, ouviram, que eles testificaram, e pelo batismo do Espírito Santo. E essa mesma obra que os apóstolos foram chamados a fazer é a mesma obra nossa. Eu até resumi aqui, ó, quando ele diz: os apóstolos continuaram sua obra de misericórdia, curando os aflitos, eu coloquei obra médico-missionária, proclamando o crucificado e ressurreto Salvador, que era a pregação da verdade presente na época, né? E nós temos a nossa hoje, com poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Porque a gente vai ver aqui que o ódio maior deles era porque eles estavam pregando em nome de Jesus. E esse poder acompanhou a obra dos discípulos, e aqui no parágrafo a gente vê: multidões afluíram a Jerusalém, trazendo seus enfermos e aqueles que estavam possessos de espíritos imundos. Muitos sofredores eram depositados nas ruas ao passarem Pedro e João, a fim de que sua sombra fosse projetada sobre eles e ficassem curados. Quer dizer, Jesus, ele em Jerusalém, onde ele curava pessoas e tinha um aglomerado de pessoas. Eles queriam parar a obra de Jesus, matando Jesus, e quando eles viram o mesmo movimento acontecendo, né? E era um poder tão grande que a própria sombra de Pedro e de João curava pessoas, e pessoas endemoniadas. Continua dizendo: o poder do ressurreto Salvador havia, sem dúvida, caído sobre os apóstolos. E os curados, eu também li em Atos dos Apóstolos, que os curados, eles ficavam glorificando a Jesus, falando bem alto. E isso irritou os saduceus e os fariseus, porque eles não viam nessas curas que o nome dos discípulos era exaltado. Não, eles viram que o nome de Jesus, aquele que eles tinham mandado matar ou matado, era glorificado. E aí eles começaram a ficar perturbados e se tornaram determinados a acabar esse excitamento, como diz aqui na página, no final da página 254. Alguém quer falar alguma coisa? Senão eu continuo. Pode me interromper, porque eu não estou vendo se tem nenhuma mãozinha. Então eles prenderam os discípulos, né? Colocaram eles em uma prisão pública. Quando eu li isso no Atos dos Apóstolos, eu não sei quem tem fobia, eu tenho fobia. Mas eles estavam com uma nova, eles não eram mais as mesmas pessoas. Quando a gente olha no capítulo anterior, e foi da última vez, eu coloquei até aqui. E tinha agora a oportunidade para redimir-se de sua passada e ímpia covardia, no caso Pedro, né? E também continua na página 251, diz assim: ele estava convertido. Olha, mediante este poder havia se tornado firme como uma rocha e corajoso, embora modesto em glorificar Cristo. Quer dizer, Pedro era uma outra pessoa, um milagre aconteceu. Então, eles foram presos.
mas e foram acusados de perturbadores da paz, assim como Elias também foi foi acusado disso, né? E depois eu fiquei pensando, será que nós vamos ser acusados de perturbadores da paz? Porque a mensagem está sendo proclamada aparentemente de forma silenciosa, porque são livros estão sendo divulgados, né? Mas o que aconteceu? Continuando, à noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduziu-os para fora e lhes disse: Ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Então, eles foram presos para que eles parassem o trabalho que eles estavam fazendo. E o anjo foi lá, abriu a cela e ainda deu uma ordem, né? Deu uma ordem, como está em Mateus 28, 19 e 20. Ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide. E eles obedeceram. E depois disso, está aqui escrito que eles foram aos seus amigos, aos seus irmãos, e contaram o que tinha acontecido, que eles tinham sido presos, tinham sido libertos, e eles ficaram muito felizes. Mas os sacerdotes e príncipes, eles estavam decididos a parar e começaram a pensar quais seriam as acusações que fariam contra os discípulos, né? De insurreição, de atribuir-lhes assassínio de Ananias e Safira, de conspiração, por excitarem a turba, e eles começaram a temer que eles fossem acusados de terem matado Jesus. E aí eles decidiram matar os discípulos de uma forma que ninguém percebesse. E mandou os guardas irem lá. Só que quando eles foram lá, nós já estamos na página 256, diz assim, as portas da prisão, grande foi o seu espanto ante a resposta de que as portas da prisão foram encontradas seguramente fechadas e a guarda estacionada diante delas, mas não se encontravam os prisioneiros em parte alguma. Quer dizer, os discípulos foram soltos e nem eles perceberam. Quase impossível isso humanamente, né? Mas isso aconteceu. E está escrito, porque esse capítulo está em Atos 5, 12 a 42. Podem abrir lá se vocês quiserem acompanhar também. Atos 5. E diz assim, no verso 21, Atos 5, 21. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote, os que estavam com ele, convocaram um conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram ao cárcere para que de lá os trouxessem. Então, quando eles chegaram, eles souberam que eles estavam pregando. E eles passaram pelos seus irmãos e foram para o templo e estavam pregando. E foram presos de novo. E esse parágrafo nos diz assim: logo chegou a notícia: eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Embora os apóstolos tivessem sido miraculosamente libertados da prisão, não escaparam ao interrogatório e castigo. Cristo dissera quando estava com eles: estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais. Enviando um anjo para os livrar, Deus lhes dera um sinal de seu amor e certeza de sua presença. Tocava-lhes agora sofrer por amor daquele a quem estavam pregando. Foi o mesmo chamado de Paulo, né? E Jesus disse para ele que importa saber o quanto que ele iria sofrer pelo evangelho. E na escalada de Mateus 5, eu sempre quis entender, eu sempre quis ver onde é que estava a justificação, santificação e glorificação em Mateus 5. E eu encontrei. Eles passaram por todo aquele processo. Eles já estavam no último. Vamos ver até qual é o último. Mateus 5.
Mateus 5, verso 10, 11 e 12. Nos diz assim: Bem-aventurados os que Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Então, muitos de nós, muitos irmãos nossos já passaram por isso, muitos de nós ainda não. E eu fiquei pensando, Senhor, eu ainda não passei por isso, mas me vê, as pequenas provas que a gente passa diariamente nos preparam para as provas maiores, porque em Isaías 43 nos diz assim: Isaías 43, verso 2 diz assim: Quando passares pelas águas, estarei contigo. Isaías 43, 2 não diz assim: se você passar pelas águas, se você passar por isso e aquilo, se não diz. Diz que você vai passar. Nós, querendo ou não, nós passaremos por grandes tribulações, por grandes problemas, por problemas pequenos. Quando passares pelas águas, estarei contigo, pelas águas. E quando passares pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então, por isso que eu disse, o caminho é estreito e é uma marcha, é uma escalada. Nós passaremos pelas águas, depois nós passaremos pelos rios, depois nós passaremos pelo fogo. Mas a promessa que ele nos deixou é que eles não nos submergirão e nenhuma chama arderá em nós. E sempre Jesus estará conosco. Então, enviando um anjo para os livrar, Deus lhes dera um sinal de seu amor e certeza de sua presença. Tocava-lhes agora sofrer por amor daquele a quem estavam pregando. Alguém quer dar contribuir com alguma passagem? Tem Glória a um Deus. texto de Atos 14, 22, que é bem interessante também. Atos na Bíblia? É, Atos na Bíblia. Atos 14, 22. Se alguém achou aí e quiser ler. Isso, eu achei. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Muito bem. E confirma, não é? O que eu falei, e permanecer. Lealdade, eu coloquei até assim, eu mudei em lealdade sob perseguição, eu botei assim, fiel a toda prova. Fiéis a toda prova. Então, nós vamos passar agora para o segundo julgamento. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados. Então, eles foram presos, foram soltos pelos anjos, foram pregar, e aí eles pegaram eles de novo, né? E eles não, o Espírito de Profecia deixou claro que eles não escaparam ao interrogatório e castigo. Eu achei isso horrível. Quer dizer, eles pareciam que estavam fazendo uma coisa errada, quando eles não estavam fazendo nada de errado, né? Mas eles estavam incomodando, estavam perturbando. Porque, assim, o que nós temos visto hoje, que quem faz o certo perturba. Se alguém, não vou nem dizer um homossexual, uma pessoa de outra, se você disser alguma coisa, você está fazendo bullying, mas se alguém resolve permanecer na sua fidelidade e alguém faz hora com você, você não pode se defender. Por isso, não. Só pode se defender se você estiver fazendo. É assim um negócio. Nós estamos em uma época difícil, né? Então,
Os guardas os trouxeram sem violência. Eles trouxeram sem violência porque eles estavam com medo do povo. E diz assim: expressamente vos ordenamos que não ensinassem nesse nome. Olha, eu olhei aqui, eu disse assim, parece que estão falando com criança. Disseram assim: eu já falei para vocês, vocês não preguem em nome de Jesus. Nós já dissemos. E você está enchendo Jerusalém dessa doutrina e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem, porque literalmente foi isso. Os discípulos eles estavam pregando Jesus ressurreto, aquele que foi crucificado, aquele que moveu Jerusalém. Pedro, continuando, Pedro com os demais apóstolos tomou a mesma linha de defesa que tinha seguido em seu primeiro julgamento. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Foi o anjo enviado por Deus que os libertou da prisão, ordenando-lhes a ensinar no templo. Irmãos, eu vou confessar aqui uma coisa para vocês. Não é meu natural o meu dom pregar, não é. Não é o meu natural aparecer em câmera. Eu acho que nos outros estudos vocês viram que eu não abro a câmera. Mas eu sempre disse, se o dia que eu pregar, não sou eu. Porque eu sou aquela que não gosta de aparecer. Mas Deus me fez. Eu passei por uma experiência com Deus que agora, quando me chama, eu me sinto impelida. É como se assim, Deus me mandasse e eu tenho que obedecer. Então, eu sinto a mesma coisa que os discípulos disseram. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E eu agradeço a Deus por isso. Porque antes, se me chamassem para passar uma mensagem com um mês de antecedência, eu passava um mês sofrendo por isso, porque eu ia pregar. Mas agora, se me chamar um dia com antecedência, eu fico em paz e fico tranquila, porque eu sei que se me chamaram, foi Deus que me chamou. E quando eu ainda pensei assim, Senhor, mas eu não sei pregar, ainda me vê assim, você quer muita, muita glória, você é só um vaso. Sou eu que vou falar através de você, então você não precisa se preocupar. Então, hoje em dia, eu não me preocupo. Então, vamos abrir também, eu tenho essas passagens em Atos 5:29. Essas passagens nós temos que ter ela bem gravadas no nosso coração. Porque nós somos servos de quem a gente obedece, né? Atos 5:29. Que está dentro da história, né? Que foi o que Pedro disse para eles. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, a palavra de Deus nos instrui a nós sermos obedientes, a nós obedecermos aos governadores, aos pais, contanto que não firam os princípios da lei. Então, o princípio do servo de Cristo, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Que foi na última prisão, né, que foi o estudo que o irmão passou semana passada, que está em Atos 4:19. Diz assim: respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: julgai vós que é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E em Gálatas 1:10, vamos lá também? Gálatas 1:10 diz assim: por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Quer dizer que para agradar a Cristo, para ser servo de Cristo, tem que agradar a Deus, não é aos homens. Em Romanos 6:22, outra característica de um servo de Cristo, Romanos 6:22. Seria bom até vocês anotarem essas passagens. Eu tenho ela há anos. Gosto muito, porque se alguém achar, me direcione. Romanos 6:22.
Posso ler aqui. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, todo esse processo os discípulos passaram, né? Porque nesse verso nós vemos justificação, santificação e glorificação. Mas agora, libertados do pecado, justificação. E feitos servos de Deus. Eles são servos. Quem é servo de Deus? Quem não peca, quem é liberto, né? Tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Que a vida eterna é na glorificação. Então, o servo de Cristo, ele é liberto do pecado. Então, quando passamos aqui, que Pedro diz, antes importa obedecer a Deus que aos homens, que o anjo foi enviado, um anjo de Deus foi enviado, libertou e disse que o que ele deveria fazer, e ele obedeceu. E Pedro começou a fazer o discurso, né? O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Deus, porém, em sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas deste fato, e bem assim, o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Então, ele pregou abertamente que Jesus foi ressuscitado, aquele que eles tinham matado. E algo que me chamou a atenção aqui, que sempre me chamou a atenção, e bem assim, bem no finalzinho, o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Quer dizer, o Espírito Santo é dado para quem? Para quem obedece a Deus. O Espírito, continuando, o Espírito da inspiração estava sobre os apóstolos, e os acusados se tornaram acusadores. Quer dizer, as 3 mensagens angélicas, elas são fortes. Quando você diz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, na verdade você está voltando aquele problema para eles e fazendo uma ameaça. E nós vamos ser o carteiro. A mensagem de Deus, nós seremos o carteiro. E olha que a gente está vendo aqui o que é que acontece com o mensageiro, né? O espírito da inspiração estava sobre os apóstolos, e os acusados se tornaram acusadores, lançando o assassínio de Cristo sobre os sacerdotes e príncipes que formavam o conselho. Os judeus ficaram tão irados que decidiram, sem qualquer outro julgamento e sem a autoridade dos oficiais romanos, tomar a lei em suas próprias mãos e matar os prisioneiros. Então, ali naquele momento eles estavam sendo interrogados, mas eles ficaram tão irados que eles decidiram, não vamos fazer mais nada, não. Não vamos levar para julgamento, nós vamos matar eles. Porém, naquele momento, tinha um fariseu, né, que estava ouvindo tudo o que os discípulos estavam fazendo e perceberam Deus através deles. E eu achei muito interessante o timbre desse senhor. Diz assim, né? Gamaliel, sábio, fariseu e doutor, um homem de grande reputação. Era uma pessoa de extrema precaução que, antes de falar em favor dos prisioneiros, pediu que eles fossem removidos. Então, falou com grande ponderação e calma. Então, eu fiquei pensando, ele é um exemplo para nós. Ele estava senhor de si, ele tinha reputação, aqueles homens estavam meio desesperados, meio descontrolados, e eles não queriam saber, eles já tinham, como dizer assim, já eram culpados do sangue de Cristo, estavam agora ávidos de manchar as mãos com o sangue dos apóstolos, mas eles não queriam saber, né? E Gamaliel, naquele momento, ele foi a razão, pediu para retirar os discípulos e foi conversar com eles. Aí começou a dizer, israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram a cerca de 400 homens, mas ele foi morto. E todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias de recenseamento,
Enfim, o que ele disse? Dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. Quer dizer, quantas vezes ele fez uma ameaça? Ele deu um conselho tão sábio que eles temeram. Mas depois eu fiquei pensando, eles temeram porque Deus ele estava dando um limite para essas ondas. Assim como Paulo, quantas vezes Paulo diz, ainda não é chegada a minha hora. Quantas vezes Jesus também disse, ainda não é chegada a minha hora. E aqui nos discípulos também ainda não tinha chegado a hora deles. Eles tinham uma obra a fazerem, a pregarem. E eles disseram, cuidado para não estarem lutando contra Deus. Então, muitas vezes a gente vê ministérios, por isso que hoje eu digo assim, Senhor, eu sei que a tua obra, por mais que a gente estude, diz que a tua obra vai ser terminada de uma forma inusitada, né? A gente diz que é pela internet, e pessoas simples, mas nós não sabemos. Então, ai de nós se falarmos contra algum filho de Deus. Então, muitas vezes é mais sábio a gente ficar calado sobre algum ministério ou sobre a igreja, porque nós não sabemos. E a gente tem que ter muito cuidado contra a blasfêmia contra o Espírito Santo. Dizer que uma obra não é de Deus, dizer que nós não sabemos. Nós só vamos saber, ou melhor, nós nem saberemos, porque todos nós seremos provados e sacudidos, né? Nós sabemos se nós somos ouro ou se nós somos palha, porque Pedro achava que era ouro, mas quando ele foi sacudido, ele viu a condição dele. Mas por Deus que teve tempo e teve misericórdia. Alguém quer fazer algum comentário? Nós já estamos terminando. Porque eu não estou vendo se tem alguma mãozinha. Então, vamos continuar. Então, os sacerdotes não podiam senão ver plausibilidade nesta opinião. Foram obrigados a concordar com ele e, com muita relutância, soltaram os prisioneiros. Depois de os castigar com varas, insistir com eles, vez após vez, a não pregarem em nome de Jesus, ou suas vidas seriam o preço da sua ousadia. Então, eles mais uma vez chamaram a atenção que eles não pregassem em nome de Jesus, não pregassem sobre arrependimento, salvação, que Jesus ele era o Filho de Deus, e ainda castigaram como quem castiga uma criança. Não vou nem dizer criança, não, criminosos mesmo. Porque se eles viram que eles poderiam estar lutando contra Deus, por que eles tiveram que castigar? E castigar é castigar, eles bateram. Mas olha o resultado. Depois de o castigar com varas, continua. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar, de pregar Jesus o Cristo. Então, eles não conseguiram mais intimidar, não existia mais medo neles, não existia mais covardia, não existia mais vacilo. Eles entenderam que Jesus era o Filho de Deus, era o Messias, e que Jesus veio para dar a vida por eles, para salvar. Pronto, nós vamos para o último parágrafo, né? Os perseguidores dos apóstolos devem ter ficado bem perturbados quando viram sua falta de habilidade para derrotar essas testemunhas de Cristo, que tiveram fé e coragem para transformar sua vergonha em glória e seu padecimento em alegria por amor de seu mestre, que tinha suportado humilhação e agonia antes deles. Quer dizer, os discípulos, eles testemunharam tudo o que Jesus passou. E nós não testemunhamos, nós não vimos, mas nós temos a palavra de Deus para ficar meditando. Essa semana eu terminei de memorizar Isaías 53. Querendo ou não, quando você vai memorizar, você tem que ficar pensando nos versos. E para mim foi uma ótima forma de eu ficar
pensando no que Jesus fez por nós. É muito gratificante. Então, dessa maneira, estes bravos discípulos continuaram a ensinar em público e em particular, nas casas, a convite dos seus habitantes que não ousavam confessar abertamente, quer dizer, eles pregavam ao público e em particular para aqueles que eram tímidos. Então, eu finalizo minha parte, se depois alguém quiser falar mais alguma coisa, com essa passagem que está em Atos, que nos diz assim: em que consistia a força daqueles que no passado sofreram perseguição por amor de Cristo? Era a união com Deus, união com o Espírito Santo, união com Cristo. A exprobração e a perseguição têm separado muitos de seus amigos terrestres, mas nunca do amor de Cristo. Nunca a alma provada pela tempestade é mais encarecidamente amada por seu Salvador do que quando sofre o vitupério por amor à verdade. Eu o amarei, disse Cristo, e me manifestarei a ele. Quando, por causa da verdade, o crente se acha perante os tribunais terrestres, Cristo se acha ao seu lado. Quando é encerrado entre as paredes da prisão, Cristo se lhe manifesta e com seu amor lhe anima o coração. Quando sofre a morte por amor a Cristo, o Salvador lhe diz: eles podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com destra da minha justiça. Então, terminamos a nossa mensagem de hoje. Se vocês quiserem participar também, dizer alguma coisa que chamou a atenção de vocês. Se vocês estão preparados para ser também leais a Deus sob perseguição. Eu até quis achar, mas eu não achei, se alguém tiver aí fácil, aquela passagem que diz assim: por que a perseguição ainda não se levantou, né? Que está no grande conflito. Porque eu acho que é assim, porque aquela verdadeira piedade, a gente ainda não tem vivido essa fé dos discípulos. Mas quando nós vivemos, as fogueiras se acenderão de novo. Não sei se vocês sabem que passagem é essa. É como diz, Jesus está esperando que nós revelemos o seu caráter, né, através da nossa vida. E muitas vezes a gente acha que pregar é aparecer ao público, aparecer nas redes sociais. Mas a verdadeira pregação é aquela que ninguém vê. Aquela que não está com os holofotes, mas Jesus vê. Você não precisa, como a irmã White diz, existem mártires, esposas mártires, que não são conhecidas como Lutero, mas elas são fiéis a Deus, tanto quanto o mártir que aparece nos holofotes. É isso. Finalizo a minha parte. Nós vamos orar agora? Pode orar então, Vamos? irmão, para a gente acabar então. Pronto. Oremos. Senhor nosso Deus, graças te damos, Senhor, por mais estes momentos que nós passamos aqui. Queremos te agradecer por todas as oportunidades que o Senhor tem nos concedido. Sabemos, Senhor, que esses tempos de graça que o Senhor tem nos concedido vai passar rápido. Vai passar bem rapidinho. Nos ajude a despertarmos do sono e que a tua palavra ela não volte vazia aos nossos corações. Abençoa cada jovem, cada irmão, cada irmã que ouviu aqui essa mensagem e que um dia, pela tua graça, o teu poder, se nós formos chamados a proclamar a tua mensagem, a sofrermos por amor do teu nome, nos ajude, Senhor, a sermos fiéis a toda prova, a sermos leais a ti, a sermos vasos preciosos para refletirmos o teu caráter diante do universo. Porque quando tu estiveste aqui na terra, Senhor, o Senhor refletiu o caráter do teu Pai. E nós estamos aqui para refletir o teu caráter também. O Senhor está diante do Pai, intercedendo por nós, sendo nosso representante. Nós estamos aqui sendo teus representantes. Nos unja, Senhor, com óleo, assim como tu ungiste, como foi ungido Jesus,
como foi ungido os discípulos. Nós também precisamos, Senhor, dessa bênção, porque sem Ti nada podemos fazer. Dá-nos o restante de noite feliz na Tua presença. Te pedimos essas bênçãos e desde já te agradecemos, no doce nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado pela mensagem, Magiane. Com certeza, tenho certeza, na verdade, né, melhor dizendo, que o Senhor te usou grandemente. Amigos, para a gente finalizar, mesmo, né? A gente poderia tirar nossa fotinho. Só que eu não sei quem poderia nos ajudar nessa parte, de tirar a foto. Não sei se o Caio poderia nos ajudar. Estou aqui. Então pode dar pra gente Mostrar então, as Caio, por favor. câmeras. Desligar as câmeras. No 3. 2 e 3. Valeu. Obrigado, Caio. Obrigado, pessoal, por mais um estudo. E semana que vem nos encontramos para o próximo capítulo. Uma boa noite a todos. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Boa noite, um prazer. Fiquem com Deus.